Ela namorou Jesus? Jesus teve um crush ali de Jesus? Como é que... Qual que é a história de Madalena? Qual que é a importância dela nessa história toda? Olha, se eu tivesse tido essa ideia antes, que ele namorou Maria Madalena, teria ganhado milhões, né? Porque foi a história do Dan Brown. O Dan Brown que pegou essa história, já era contada, não é a ideia dele. Ele Uhum. pega Ah, essa não? ideia de outra escritora antes, ela já tinha falado isso, que Jesus teria namorado Maria Madalena, tido um filho com Maria Madalena, né? E que esse filho teria dado origem a várias linhagens de reis europeus. Isso aí já é um spoiler, tá, gente? Quem for ler o Dan Brown é isso que tá lá no Código da Vinci. Beleza. Em que ele se baseia para falar isso? Há um evangelho, que é o evangelho de Filipe, se eu não me engano, que diz que Jesus costumava encontrar, ele prezava ela demais e costumava beijá-la Aí tem 3 pontinhos, tá rasgado o lugar. Várias pessoas leram como boca. Costumava beijá-la na boca. Aí beleza, vamos supor que esteja escrito boca, e é assim que o Dan Brown escreve, e todo mundo fica extasiado com aquilo. O problema é que beijar na boca não tem a conotação que tem hoje. Entendi. Você beijava seus amigos na boca. O beijo de Judas em Jesus provavelmente foi um beijo na boca. Então não tinha essa conotação amorosa ou sexual que tem hoje. Essa é a primeira questão. Então eu não acredito que ele tenha tido um relacionamento com a Maria Madalena. Apesar de não ser desonroso ser solteiro, ser casado, não teria problema ele ser um profeta casado. Pedro era casado, né? Não teria problema. Mas como a Bíblia não cita nenhuma esposa, é bem provável que ele não tinha mesmo esposas. Até porque se a gente imaginar que ele deve ter passado a maior parte da vida em estudo, se tivesse certa hipótese de Qurã, ele não teria tido tempo ainda para casar. Acho difícil ele ter sido casado, tá? Agora, quem é Maria Madalena? Ela é uma mulher importante entre os primeiros apóstolos. Aliás, as mulheres têm um papel muito importante no começo do cristianismo. A gente pode falar sobre isso. Eu falei apóstola, né? Existe isso? Não, né? Não sei se existe. Eu não sei se existe. Apóstolo. Não sei se existe. Ela não recebe esse nome. Jesus escolhe 12. Na verdade, ao todo são 14 apóstolos, porque Judas sai, tem que escolher outro, que é Matias, dá 13. E tem uma divergência depois tem também, Paulo, né? Depois tem Paulo que não conheceu Jesus, que se auto-intitula apóstolo, passa a ser 14. Tá. Mas os 12 que Jesus escolheu originalmente não tinha mulheres. Seria muito radical ele ter escolhido mulheres para serem, como eu chamo, pontas de lança, as pessoas que iam fazer a pregação. Mas muitas mulheres seguiam ele. Não só Maria Madalena. Agora, Maria Madalena provavelmente não é a prostituta que se fez dela depois. Se juntou, os evangelhos falam que existia uma adúltera, existia uma prostituta, existia Maria Madalena. Os teólogos juntaram essas 3 figuras em uma só, dizendo que ela era Maria Madalena. Mas hoje a gente tem quase certeza que Maria Madalena vem de Magdala, a cidade que ela veio. Era uma cidade muito próspera na época, e provavelmente ela era uma mulher rica de Magdala. Provavelmente viúva, talvez. E a gente sabe que outras viúvas ajudaram muito. Jesus tinha um carinho especial pelas viúvas, né? E as viúvas com dinheiro ajudaram muito esses caras. Então Jesus tinha uma caixinha, era Judas tomava conta da caixinha, olha a pessoa que ele deixou tomando conta da caixinha. Jesus tinha uma caixinha e tal. E a gente vai ver depois mulheres muito importantes bancando a obra missionária de Paulo. Elas bancavam mesmo a obra missionária de Paulo. E aí, sim, tem uma mulher que é chamada de apóstolo, que é Júnia. Paulo fala, eu mando um abraço para Júnia, apóstolo de Cristo, que foi apóstolo antes de mim. Depois os teólogos, até hoje tem muito debate, tá? Você vai ver muita gente, provavelmente vão falar no chat. Júnia era um nome masculino. Esse debate só surgiu depois. Na época parece que ela era mulher mesmo. Ninguém levantou a hipótese dela não ser mulher. Isso surgiu depois porque a igreja virou um lugar de homens. E aí tem toda a história da misoginia, do machismo que existia, que era patente na época, que até hoje muita gente não admite que uma mulher tenha tido esse título. Agora, é bem provável que se você visse Jesus, ele está sendo acompanhado não só pelos 12, mas por várias mulheres. Várias mulheres acompanhavam. O movimento inicial, aliás, uma das chaves para o sucesso do cristianismo foi essa nova fé, ter achado caminho entre as mulheres. As mulheres não tinham direito praticamente. No Império Romano, muitas vezes nem salvas elas poderiam ser. Elas não tinham nem direito a uma nova vida, uma próxima vida. Quando Jesus fala que todo mundo é igual, você tem que amar todos, inclusive as mulheres, elas falam, eu vou seguir esse cara. Então, grande parte das primeiras discípulas são mulheres. Se você pegar as primeiras santas, que são mártires, que geralmente morriam porque não queriam casar com homens pagãos, tem várias mulheres. Santa Cecília, Santa Luzia, Santa Bárbara. Eu poderia ficar falando aqui 2 dias o nome dessas primeiras santas. Santa Tecla, Santa Perpétua, Santa Felicidade. Todas elas são mulheres extremamente importantes do primeiro século e que depois acabaram não achando o caminho dentro da igreja porque virou realmente uma associação de homens. Caramba. Pô, Jesus devia ser